Olá, pessoal! Professora Letícia Vogt aqui com vocês no portal da Prática.com, nosso curso de gestão para escritório de advocacia. Hoje vamos trabalhar sobre gestão financeira, gestão jurídica e gestão de clientes. Por quê, professora? Porque justamente são essas coisas, né? São essas dicas que a gente está trazendo aqui para vocês, para que você possa aplicar no seu escritório. São detalhes, são situações do nosso dia a dia que a gente, na correria do vai e vem para o escritório, cumpre prazo, atende cliente, a gente acaba não se dando conta. Na verdade, são coisas assim, pontuais e simples, que fazem importância, mas que acabam parecendo irrelevante. Talvez agora, quando a professora vai falando com vocês, vai dizer, nossa, mas que óbvio, mas de fato, são muitas dicas que a gente traz para vocês aqui do cotidiano, que são de fato óbvias, mas que passam batido e o advogado acaba tendo perda até financeira por conta disso, tá bom? Vamos lá, gente, então, gestão financeira. O que a gente vai falar hoje? Primeiro lugar, você anda na carteira com o cartão do escritório da pessoa jurídica? Você anda na carteira com o cartão da pessoa física? Provavelmente sim. Ah, professora, mas eu sou advogado autônomo. Eu não tenho, na verdade, uma separação entre uma conta da pessoa jurídica e uma pessoa física. Então, o mais importante nesse momento? Para você que tem uma pessoa jurídica, que é uma sociedade civil, né, uma sociedade de advogados, ou que é uma sociedade unipessoal de advogados, você tem naturalmente uma conta, né, uma conta bancária da pessoa jurídica. Portanto, você não deve jamais misturar as suas despesas pessoais com as despesas do escritório. Você vai ao supermercado e gasta no seu cartão da pessoa física e não da pessoa jurídica. Ou o contrário, né? Você acaba comprando alguma coisa do escritório, pagando conta do escritório com dinheiro da pessoa física. Por que você não deve fazer isso? Porque existe justamente um controle financeiro para que você saiba qual é as suas despesas, quais são os seus custos, certo? Por quê? Porque eles vão interferir diretamente na hora de você precificar os seus honorários. Você tem que saber suas despesas, seus custos. Como que eu vou saber quais são os meus reais custos se lá no meio dos meus lançamentos vai estar... eu fui a manicure, tem a manicure da doutora Letícia lá no meio, não pode, certo, pessoal? Então assim, não misture de forma alguma, são coisas distintas. E para você, meu amigo, que não tem uma sociedade, tá, mas que é um autônomo, o que eu recomendo? Para você conseguir ter isso, assim, separar. Abra duas contas no banco. Deixe uma que você vai usar para suas coisas pessoais. Você vai depositar o seu dinheiro lá, né? Vai retirar do escritório e vai depositar lá e vai passar nos supermercados, ao cartão de débito pela sua uma conta. A outra conta você vai separar para assuntos do escritório. Porque daí você consegue puxar o seu extrato e fazer seus lançamentos diários, seus lançamentos mensais com base no seu extrato. Então separe, certo? Separe e faça duas contas, ainda que pessoa física, sem problema nenhum, tudo tranquilo, certo? Isso você vai conseguir, então, ao final do mês, ao final do ano, precificar de uma forma mais correta, né? Os seus honorários, porque você vai ter uma real situação de quais são seus custos, de quais são suas despesas. Outra coisa muito importante, você tem o seu prolabore, recebe no escritório, o seu colega, seu sócio também, certo? O que tem que ser lançado e separado? Você tem que ter um lançamento, um controle do que foi pago a título de prolabore para o seu advogado e o que foi pago a título de distribuição de lucro. Por quê? Quando eu tenho uma empresa, né, uma pessoa jurídica, né, um escritório de advocacia, que é uma sociedade, eu vou ter o quê? Eu vou ter prolabore distribuído para o sócio, que está lá fixado no meu contrato social, e o restante é distribuição de lucro. Isso impacta diretamente na minha contabilidade, né? O meu contador faz todo mês, a apuração da parte tributária. Então, justamente esses lançamentos vão ter que ser informados ao contador. Então, por favor, gestão financeira é lançar corretamente o que o advogado recebeu como prolabore, o que recebeu como distribuição de lucro. Ou você, que é autônomo, que não faz essa distinção entre prolabore e a distribuição de lucro, também lance exatamente o que você retirou para a sua remuneração, tá? Como autônomo, a sua remuneração, seus honorários advocatícios. Por quê? Porque aqui, ó, interfere diretamente no seu plano de contas. O que acontece? Se eu tenho lançado as minhas despesas, os meus custos, eu tenho um fluxo de caixa. Eu consigo ver qual é a saúde do meu escritório, a saúde financeira do meu escritório. Ou seja, eu sei o quanto tem para sair, eu sei o quanto tem para entrar de dinheiro, né, de receitas, de valores.
qual é o meu comprometimento. Então eu tenho que ter muito exato débito, crédito, esse fluxo de caixa que se chama, para você saber realmente qual é a necessidade de crescimento do escritório, o quanto mais você tem que faturar para poder pagar suas contas, porque senão, chega no final do mês, você está lá com a conta de luz pendurada, não sabe como pagar porque não sabia qual era a sua real rentabilidade e acabou às vezes investindo em outro equipamento do escritório que talvez não seria o momento. Agora, no momento que você tem isso exatamente listado e controlado, você sabe exatamente qual é a possibilidade financeira do seu escritório. Você não é pego de surpresa, não é? O que mais, pessoal? O registro de transferências. O que acontece muito? Por exemplo, entrou um dinheiro no meu escritório, tá? Entrou de que forma? Receita oriunda do pagamento de um acordo trabalhista, por exemplo, né? O que vai acontecer? Uma parte daquele valor eu vou repassar para quem? Para o meu cliente, né? Porque lá na audiência eu informei o quê? A conta da pessoa física do advogado ou a conta da pessoa jurídica do advogado. Então, eu vou transferir um X valor para ele, que não me pertence, ou seja, não é faturamento meu, né? Nem do escritório, e o restante é a minha parcela de honorários, né? 30%, conforme o contrato fixado. Então, o que eu vou ter que ter? Registro. Transferir 1.000 para cliente tal, tem que estar lá listado. 5.000 para outro cliente, tem que estar lá listado. Recebimento, recebi X valor. Ou seja, todos os registros feitos, né, de pagamentos, paguei a conta da net, paguei a conta de telefone, eu tenho que registrar. Certo? É como se fosse aquele antigamente que o pessoal usava, vocês não vão lembrar, por óbvio, é um caderninho, tinha lá, livro caixa, né? Um papel, entradas e saídas, o pessoal anotava, escrevia a lápis até se tivesse que apagar alguma coisa. É esse mesmo que se fazia no caderninho, eu preciso hoje controlar de uma forma mais moderna, certo? Como é que eu faço isso então? Hoje nós temos, na verdade, muitos softwares que fazem esse controle. Qual, professora, que seria o melhor? Eu não posso assim indicar exatamente qual é o melhor. Sabe por quê? Isso é muito pessoal. Você deve fazer o quê? Você deve procurar na internet, né? Procurar pessoas que vendam esse software jurídico. O que vai acontecer? Você vai fazer testes. Tem alguns até que visitam o seu escritório para lhe oferecer esse software que vai lhe mostrar exatamente como você vai trabalhar nele. E você vai se sentir mais à vontade com um tipo ou outro. Então, assim, providencie urgente, certo? Um tipo de software desses que vai lhe facilitar justamente esse controle, esses lançamentos. Com base nesse fluxo de caixa, no registro das minhas entradas, das minhas saídas, nas receitas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que informar a contabilidade, certo? Porque todo escritório de advocacia, ou mesmo um advogado autônomo, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um contador, né? O contador que vai fazer o controle das suas receitas, do que ele tem que pagar. E automaticamente, no momento, se eu emito nota fiscal, se eu for uma sociedade, né, eu vou emitir uma nota fiscal, eu vou ter que informar a minha contabilidade. Por quê? Porque sobre aquela nota fiscal vai haver um recolhimento de imposto, certo? Vai depender do tipo de regime de tributação, se eu estou pelo simples, pelo presumido, né? Se eu for autônomo, vou pagar imposto de renda. Então, assim, eu preciso comunicar a minha contabilidade sobre isso e, inclusive, né, com um controle muito efetivo. O que acontece se eu não enviar para o meu contador a nota fiscal? Como que ele vai fazer para informar para a Receita Federal, por exemplo, sobre essa minha nota? Ou seja, ele não vai informar, automaticamente ele não vai conseguir emitir a guia de recolhimento e eu não vou pagar o imposto. A exemplo, quem está no Simples Nacional? Simples Nacional, o meu contador todo mês me manda o quê? Um DAS, certo? Que é uma guia única de recolhimento. Se eu não recolher essa guia única em tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar multa e juros. Isso é gestão financeira? Não. Por quê? Eu vou estar pagando a maior, né, um tributo, que eu poderia estar pagando simplesmente só o valor gerado pela nota fiscal. Enquanto que, se todo mês eu pagar atrasado, justamente por não informar o meu contador, eu estou acrescendo despesas no meu escritório a título de tributação. Ok, pessoal? Então, assim, contador tem que estar sempre, sempre, sempre ligado com vocês. Outra coisa muito importante. Vocês lembram que eu acabei de falar dos honorários do Prolabore? Então, os honorários advocatícios. Você tem que ter controle disso, tá? Tanto do que você já pagou para o seu sócio, para o seu colega, como aqueles honorários que vão entrar no seu escritório, certo? Por que acontece? Logo quando a gente abre o escritório, nós temos um número menor de clientes, então a gente consegue gravar, anota num caderninho, quais são os honorários que eu cobrei, quais são as parcelas que faltam. Mas, pessoal,
vocês tendo um crescimento, vocês acham que vocês vão lembrar quem pagou o quê? Qual parcela que falta? Ou ainda, ele me devia R$1.000, depositou o quê? 800. Vocês acham que vocês vão lembrar que devia só 200? Ou vão lembrar que ele deixou de pagar a integralidade dos 1.000? Então, o que a gente vai fazer? Nessa gestão financeira, esse controle, a gente vai fazer sempre o lançamento. Fechou com o cliente? Assinou o contrato de honorários? Eu já vou lá no meu sistema financeiro e vou lançar. João da Silva, contratado, né? R$10.000 em 5 parcelas. Vou lançar a data que ele tem que me pagar e o sistema vai me avisando, né? Dia 10 ele tem que me pagar. Vai aparecer assim, negativo no sistema. Quando ele me pagar, ou por cheque, ou em dinheiro, depósito, transferência, eu vou lançar o que no sistema? Vou lançar a data do efetivo pagamento. E o sistema vai fazer débito e crédito e vai zerar a primeira parcela. Então, eu consigo sempre ter um controle das parcelas faltantes e das parcelas já pagas para o cliente. Até porque, se eu fizer uma cobrança de um cliente que ele já me pagou, vocês não acham que vai ficar chato? O cliente vai dizer, poxa, doutora, mas já lhe paguei. Vai demonstrar o quê? Desorganização, certo? Que eu não tenho controle nem das minhas próprias finanças. E mais, até má fé. O cliente pode achar, doutor, que o senhor está de má fé, está me cobrando 2 vezes, vai que cola. Não, não é isso, entendeu? Então, vamos aparentar para o cliente o quê? De fato, uma organização financeira. Ó, aqui eu falo de novo do software, né? Já falamos no início. Então, assim, procurem um software que vá dar esse controle para vocês, certo? Esse software que eu estou falando pode ser, na verdade, o mesmo software que vai fazer a gestão jurídica de vocês. Por quê? Por exemplo, a professora usa, né, no meu escritório, eu uso um software só. Nesse software ele ele controla a parte financeira, ele controla a parte jurídica, ele controla as informações todas dos meus clientes. Ou seja, você tem que escolher um software jurídico e financeiro que possa lhe dar todas as possibilidades. Imagina você ter que ter 2 softwares, um que vê o controle de processo, um que faz o controle dos honorários. Então, assim, recomendo que vocês localizem no mercado este software único, certo? E assim vocês conseguem ter um controle maior. Ou seja, vocês conseguem fazer a gestão do escritório de vocês através de um software que unifica todas as informações, ok? Pessoal, nesse software, o que a gente vai fazer? Qual que é o grande problema do advogado? O advogado vai lá, começa a ter um cliente, 2, 3, e ele não fazem um cadastro do cliente. Ou seja, passam-se alguns anos, aqueles clientes lá iniciais, ele não fez o preenchimento do cadastro, ele não sabe mais o contato do cliente, porque às vezes se perde um tempo, tu fica um tempo sem falar com o cliente muda de lugar, ou seja, não tem telefone, não tem e-mail, não tem endereço, não tem nada do cliente. Sério, professora, que essas coisas acontecem? Acontecem todos os dias, né? A gente começa trabalhando de uma forma desorganizada e acaba resultando nisso. Então, você que está aqui me assistindo, você pode agora fazer o quê? Professora, meu escritório é pequeno, está começando, então está em tempo. Você corre lá no software e começa a completar o quê? O cadastro do seu cliente, certo? Por quê? Dados pessoais, CPF, certo? RG, e-mail, endereço e aniversário. Por que aniversário? Porque é uma forma de agradar o seu cliente. Tem alguns softwares, o meu, por exemplo, ele avisa, fulano de tal está de aniversário. Eu posso ligar para o cliente, eu posso mandar um WhatsApp, porque é uma forma de agradar, o cliente vai ficar feliz e vai se sentir homenageado, vai se sentir assim, nossa, como eu sou importante, essa doutora lembrou de mim. As pessoas percebem isso. Então, assim, ó, paparique seu cliente e aproveite do cadastro. Justamente esse cadastro aqui que lhe dá as informações é que vai lhe ajudar também a manter o seu cliente. Outra coisa importante, hoje o Código de Processo Civil, na fase de execução, fala o quê? Ele diz que no momento da execução será intimado o advogado para cumprimento. O advogado será intimado pessoalmente, sob sua responsabilidade de cumprimento da execução para pagamento do débito. O que vai acontecer? Se eu não tiver o cadastro atualizado do meu cliente, onde eu vou localizar esse cliente, eu serei responsabilizada. Eu, Letícia, advogada, porque fui intimada pessoalmente. Cabe a mim conversar com o meu cliente e informá-lo sobre a execução, certo? Então, assim, é muito importante e vamos manter, então, o cadastro do nosso cliente. No momento que eu fiz o cadastro, o que eu tenho que fazer? Supondo que ele tenha fechado já a demanda judicial comigo. Supondo que ele já tenha, eu quero ajuizar uma revisão de pensão, doutora. Ok, eu já tenho o cadastro,
Próximo passo será o quê? Vou fazer a confecção da petição, vou ajuizar a medida e, por consequência, vai acontecer o quê? No momento da distribuição, principalmente hoje no processo eletrônico, né? Eu já tenho o número do processo, não é? Antigamente a gente protocolava, vinha aquela etiquetinha, estava ali o número do processo. Agora no próprio sistema eletrônico, quando a gente envia a petição, está lá, já está o número do processo também. Então, pessoal, chegou no escritório, supondo que tenha alguns fóruns que ainda não tenha peticionamento eletrônico, fez o protocolo, chegou no escritório de volta, no máximo no outro dia de manhã, e já faça o cadastro, certo? Porque que acontece? De novo, vai acumulando, tem um processo, tem 2, você acha que depois que você estiver com 300 processos em andamento e não cadastrou nenhum, você vai conseguir fazer um cadastro completo? Não vai. Se não conseguir, vai ter que parar para fazer isso, ou vai ter que contratar uma pessoa para fazer isso, ou vai sobrecarregar um advogado que poderia estar produzindo de outra forma, ou seja, poderia estar trazendo rendimento para o escritório com outro tipo de trabalho e está fazendo o quê? Cadastro de processo. Eu trabalhei num escritório há muito tempo atrás, que eram 300 processos na minha carteira. E eu entrei nesse escritório e já estava em andamento há muitos anos. Só que o escritório cresceu de forma assim desorganizada. Eu, como advogada na época, tinha muitos prazos, fazia o quê? Tinha que parar os prazos, né? Ou fazê-los de forma muito rápida e preencher cadastro. Então, se atentem ao seguinte, nós vamos fazer um cadastro super completo. Você vai informar o número do processo, aonde ele está tramitando, o número, né, do cartório, da vara, em qual fórum, se é federal, se é estadual, qual é o juiz, qual é o valor da causa. Outra coisa que eu acho importantíssimo, porque isso aqui você vai poder informar para o cliente. O cliente tem alguns sistemas que você acessa e o cliente acessa também e ele vai direto para a informação do processo. Ou seja, escritório que tem um cadastro completo e cadastro do número do processo, com todo o andamento processual, o cliente tem acesso. Ele não precisa nem estar lhe ligando e dizer, doutora, como é que está o andamento do meu processo? Ou seja, escritório organizado e deixa à disposição do cliente. Então, eu vou fazer o quê? Lá, normalmente, nesses softwares jurídicos, eles têm um campo que diz assim, ó, assunto, você vai colocar lá, impetrou o mandado de segurança para obtenção de certidão negativa de débito. Estratégia. Vai colocar, impetramos o mandado de segurança com pedido de liminar, em caso de não concessão da liminar, interporemos recurso, ou seja, toda a sua estratégia. Nossa, professora, mas que preguiça de fazer tudo isso. Pois é, gente, é trabalhoso, mas no momento que você tiver acesso a esse processo, a qualquer momento, você sabe do que ele se trata, qual é o próximo passo, porque senão você vai ter que pegar a pasta física com todos os documentos toda vez, certo? Daí vai ter que olhar. Então não tem por que você fazer isso. Automaticamente, no momento que está ali, todas as informações e o andamento atualizado, desde a diligência, fui ao fórum, despachei com o juiz, você tem que colocar ali. Coloque todos os andamentos. Ligação para o cliente. Nessa ligação, eu conversei com o cliente, ele me disse isso, isso, isso. Sabe por quê? Isso é uma dica importante, gente. Às vezes você fala com o cliente, depois você não lembra mais do que você realmente conversou com ele, mas ele não esquece. Por quê? Você fala com mais de um cliente e ele fala só com um advogado. Então, é muito mais fácil que ele lembre o que você falou do que o doutor lembrar de tudo. Então, assim, você coloca no dia 1º de fevereiro, né? Você conversou com o cliente por meio de telefone, onde foi acertado isso, 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 certo? Da próxima conversa, no que ele ligar, você já entra no sistema. Um momentinho, eu já vou verificar seu processo. Ah, claro, nós conversamos sobre isso. Ou seja, não é que você lembrou, tá lá no sistema, tudo lançado. Professora, mas você não acabou de falar que o cliente vai ter acesso ao meu sistema se ele estiver completo? Sim, mas essas conversas ele não vai ver. Por quê? Porque em alguns softwares, que é o caso do que eu uso, ele me dá a opção de eu escolher conversa com o cliente, ou seja, se ele acessar online, ele não vai ter acesso às minhas conversas, ele tem acesso apenas ao andamento, certo? Então, assim, cadastro, andamento, tem que ficar muito completo. Facilita a vida de vocês, né? Para o controle de processo, com o crescimento e também já pode, o cliente fica feliz porque ele tem acesso direto ao cliente, ao processo.